Olá, eu me chamo Mariana Campos e sou Medical Coach. Criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. E hoje eu resolvi conversar com a minha convidada, que é minha médica, doutora Silvia Lagrota, especialista em geriatria e gerontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, especialista em medicina do exercício e do esporte pela Clinimex, e certificada pela Academia Americana de Medicina do Estilo de Vida. ABLM, é isso? IBML. Isso. Doutora Silvia é diretora fundadora e atual vice-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Sócia fundadora e diretora médica da clínica Take Care Brasil de Medicina do Estilo de Vida. A doutora Silvia foi um grande encontro na minha vida. Quando eu conheci a doutora Silvia, começou a mudar a minha saúde. E é exatamente por essa gratidão e querendo compartilhar isso com as pessoas que eu resolvi conversar com ela. Doutora Silvia, é uma honra ter você aqui. Olha, eu estou muito grata mesmo. Obrigada por conversar comigo. Oi, Mari, bom dia. Eu que tenho que agradecer. Uma honra minha estar aqui. Adorei o convite. Vai ser um prazer esse bate-papo. Ainda mais você como profissional que você é, né? Divulgando a medicina do estilo de vida, né? Na prática e com todas as conquistas que você teve ao longo de 2020, um ano de pandemia, super difícil, de transformação, um ano de tantas dificuldades, e você conseguiu superar e usou todas as ferramentas na prática da medicina do estilo de vida, conseguindo equilibrar a sua saúde. Então, assim, para mim sempre bom conversar com você e aprender também, né? A gente sempre aprende com nossos pacientes. Pois é. Doutora Silvia é dona de um senso de humor ótimo, o que facilita muito tudo que ela ensina para a gente. E ela é uma parceirona mesmo, porque essa relação médico-paciente, antes o médico sabedor de tudo e o paciente sabedor de nada, muda com isso. E ela vai falar exatamente disso comigo. Então, para começar, doutora Silvia, eu quero te perguntar, explica um pouco da medicina do estilo de vida. Pois é, exatamente isso que você falou. Essa relação horizontalizada, né, do médico com o paciente, em vez de ser uma relação verticalizada, essa relação ela não acontece desde 900 a.C., na Grécia Antiga. E é muito importante que a gente, médico, saia de trás dessa cadeira da sabedoria e sente ao lado do paciente para poder, primeiro, corresponsabilizar o paciente pelo desequilíbrio dele, pela doença dele, né? Muitas vezes o paciente chega ali no consultório com uma história inteira de vida e o médico vai simplesmente ver só o que está acontecendo no final. Então, para chegar até aquele alagamento da vida dele, a torneira está vazando há muitos anos. E a medicina do estilo de vida ela é uma medicina, um resgate do que é o ser humano, um resgate do que é a nossa naturalidade, uma ressignificação do que é óbvio, né? Por exemplo, a gente chegou a um ponto né, nós, seres humanos, da gente ter que ir a nutricionista para perguntar o que a gente deve comer. Uma coisa totalmente surreal. Né? O que nós devemos comer? Uma maçã ou um mousse de chocolate? Que é mais saudável? A gente caiu nessa informação desconectada. E a medicina do estilo de vida ela traz a medicina convencional, ela pode ser usada tanto como adjunta numa fase de reabilitação, como numa fase de promoção, ela já pode começar a superar a medicação e depois que a pessoa consegue, o paciente consegue realmente usar todas as ferramentas, ela passa a ser a prioridade na vida do paciente, porque ele resgata o seu propósito, né, numa forma consciente, e é uma medicina educacional. Né? O médico ele tem que educar o paciente em saúde integral, que é o bem-estar físico, mental e social. Então, a grande diferença da medicina do estilo de vida é exatamente essa tomada de consciência do paciente, quem eu sou, aonde eu tenho que ir, o que aconteceu comigo.
E o que é natural para mim? Porque, Mari, existe uma diferença entre naturalidade e normalidade. Né? O que é normal na nossa sociedade? Né? A gente nascer, estudar, né? Nascer, crescer, estudar, ir para a faculdade, se formar, fazer vários títulos, viajar o mundo inteiro, casar, ter 5 filhos, morar na família nucleada e depois acabou o propósito. Mas isso é numa normalidade que foi criada. Mas a nossa naturalidade é a gente trabalhar para o senso comum, para a coletividade, talvez casar, talvez não casar, mas mais importante do que isso, viver em uma comunidade, ter uma rede de apoio e sempre contribuir para um propósito comum. Isso leva à longevidade. Então, essa é um desaprendizado para um reaprendizado, e a medicina do estilo de vida ela vem com esse propósito, né, de trazer o médico de família, antigamente, com essa visão de educação, de escuta ativa, né? Porque a gente é obrigatório ter uma formação de wellness coach durante, né, de coach de saúde e bem-estar durante a formação da medicina do estilo de vida. Então, a gente tem aula que o médico vai aprender coach quando? Dentro da faculdade de medicina? Não existe. Então, a gente tem um treinamento para voltar a ouvir o paciente, para estar ali presente com o paciente, né? E ter não empatia, mas compaixão, olhar o paciente de uma forma integral, chamar a família. Então, é realmente uma medicina que olha o paciente. O indivíduo, o paciente, é o agente transformador da própria saúde. O médico, ele está ali como condutor, como educador, como suporte assistente, mas ele não é mais o papel principal da saúde. Não, gente, vocês estão vendo, né? Porque que a gente apaixona. Ela fala, a gente fica escutando, assim. Eu adoro. Bom, então a gente já falou dessa distinção, mas eu queria saber como surge a medicina do estilo de vida, porque ela surge de um movimento, né? Internacional, inclusive, né? Hoje no Brasil, a medicina do estilo de vida, no Brasil, ela tem quase 3 anos, ela é uma área de atuação, ainda não é uma especialidade, a gente está em trâmite de fazer isso, né? Existe uma burocracia toda, mas nós somos um grupo de quase 1.000 médicos e profissionais de saúde já, e a gente participa de uma aliança global que envolve 50 nações, mas a medicina do estilo de vida ela começou há 15 anos atrás, sendo uma bandeira, né? Ela começou muito antes disso, mas há 15 anos atrás, um médico americano, um pesquisador da área de medicina preventiva, chamado John Kelly, ele começou a observar 6 pilares, né? Alguns comportamentos muito relacionados nas zonas azuis. Mari, né, você sabe o que são zonas azuis, mas vou explicar aqui para os seus ouvintes, aqui, para os seus telespectadores. As zonas azuis são conglomerados de centenarianos que, mesmo distante fisicamente, eles têm comportamentos muito semelhantes. E esses comportamentos levam eles a conseguirem passar dos 100 anos sem tomar nenhum remédio. Um dia, simplesmente morrerem, conforme a vida natural. E uma fica no Japão, uma na Grécia, uma na Costa Rica, uma nos Estados Unidos. Então, elas são bem distantes, mas eles se comportam de forma semelhante. E aí, esse pesquisador americano, esse médico, ele começou a observar que os comportamentos eram sono, natureza, conectividade, se manter em movimento, alimentação, comida de verdade, gerenciamento do uso de substâncias tóxicas, né, cigarro, álcool, drogas recreativas, remédios, gerenciar o estresse, manejo do estresse, e principalmente espiritualidade, propósito e consciência. É claro que cada região tem uma coisa diferente, né? Na Costa Rica é diferente da Grécia, da Itália, na Ilha de Sardenha, por exemplo, as pessoas não usam relógio, não tem um relógio. As pessoas dormem e acordam conforme o dia, a natureza. E aí ele criou isso, fundou o Colégio Americano há 15 anos atrás, mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, houve um crescimento exponencial da especialidade no mundo todo. Assim, até parece que esperando vir essa sindemia que acabou assolando o mundo em 2020.
Então, um movimento que tem 15 anos, mais ou menos, de forma estruturada, e que no Brasil tem quase 3 anos, e cada vez vem crescendo mais. É, essa questão das zonas azuis, é muito interessante mesmo, né, porque eles são distantes, mas essa coisa desse propósito, desse pertencimento social também, eu achei que isso me chamou muita atenção, né, de fazer sentido para aquela comunidade, né. Que Ter inclusive acolhido, pertencimento, né? O senso de isso. pertencimento, porque o que acontece? A gente adoece quando a gente para de ser a gente mesmo. O primeiro passo para a gente adoecer é o nosso sistema nervoso autônomo perceber que a gente não está agindo conforme aquilo que faz sentido para os nossos 5 sentidos. Então, ele pensa, se eu não estou fazendo isso, se isso está causando um desconforto, então eu devo estar numa guerra, então eu tenho que ligar uma resposta de luta e fuga. E quando a gente não faz coisas que fazem sentido para a nossa saúde, ela descarrilha, né? Então, realmente, essa conectividade, esse senso de pertencimento, né, simplesmente foi abandonado na medicina convencional. A medicina do estilo de vida é uma medicina convencional, mas ela é uma medicina modernizada, né? Ela é uma medicina geração Y, Z. Então, é um ponto fundamental que tem que ser valorizado. A pessoa ela tem que se sentir realizada, ela tem que ter a autorrealização lá no final da cadeia lá de Maslow, né, na pirâmide. Uhum, Ela uhum. tem que chegar a isso, ela tem que ter todos os espaços. Então, realmente, essa é a grande diferença das zonas azuis. Eles têm uma rede de suporte, todas elas, é muito forte. Todos eles podem contar. Porque, conforme, imagina, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa família nucleada, né? Nossos pais, depois a gente cresce, né? Morrem os maridos, as mulheres, e aí os filhos saem de casa, e aí a gente fica sem propósito, a gente se sente sozinho. Mas como é que a gente pode se sentir sozinho com 8 bilhões de pessoas no mundo? Então é uma loucura, está tudo errado, está tudo maluco. Então não é para se sentir sozinho. Por quê? Porque a gente não quer se relacionar com pessoas que estejam fora do nosso núcleo. Por qual motivo? Cor, gênero, né? Time de futebol, religião. E por que isso? Tirando a barreira da língua, todos nós somos seres humanos. Se relacionem entre si. Tá? Muito bom. Então, você já tocou um pouco, mas eu queria que você especificasse bem assim, os pilares dessa medicina de estilo de vida. A gente precisa de um kit básico de funcionamento no nosso corpo. Lembra, como eu falei, o sistema nervoso autônomo, que é a nossa força vital, que faz o nosso corpo funcionar sozinho, sem o nosso controle, ele rege 93% da nossa relação com o mundo, né? Com o mundo externo para o mundo interno. E ele vê o mundo de 4 formas, né? Dia, noite, ameaça e segurança. Então, para a gente funcionar em equilíbrio, esses 6 pilares precisam estar funcionando de forma autonômica. Então, é a saúde do sono. E aí a gente põe também a questão da natureza, né? Dormir 7 a 8 horas por noite, sem acordar, né? Tentando, assim, como é que a gente mede? Mas eu durmo de 3 da manhã às 10 da manhã. Não, a gente tem que dormir e acordar conforme o ciclo do sol, né? Noite e dia, porque a luz natural é um dos reguladores da nossa saúde. Então, dormir 7, 8 horas sem acordar, acordando como o nascer do sol. A gente tem que ter contato com a natureza, principalmente por conta da vitamina D, e porque a natureza, ela faz uma troca energética com a gente, mesmo da bioquímica, da biofísica, não é nada espiritual, da questão da nossa... Nós somos seres elétricos, né, bioelétricos, em cima de um planeta vivo também. Então, a gente faz parte desse planeta. A gente age como se a gente tivesse chegado numa nave espacial, entrado nesse planeta, mas a gente é o planeta também. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele tem esse entendimento natural de que a gente faz parte do planeta, de que a gente é o planeta. Então, o sono com a natureza, depois se manter em movimento, né, que é o pilar da atividade física,
Então, o nosso corpo e o nosso cérebro só crescem quando criam desafios físicos e psicomotores, né, da psicomotricidade. Se a gente tivesse fast food na pré-história, né, se tivesse drive-thru do McDonald's na pré-história, a gente nunca teria evoluído, porque a gente precisou, né, do nosso cérebro para criar ferramentas, para aprender a caçar em conjunto. Então, a gente precisa estar em movimento. A gente passa hoje muito tempo sentado, deitado, e pouquíssimo tempo em movimento. Eu não estou falando nem de exercício físico. Então, o que aconteceu? A gente virou refém de uma coisa que a gente odeia, que é fazer exercício físico. Todo mundo reclama. Eu não estou falando de se movimentar ou fazer atividade de pedalar ou yoga. Falando de exercício, de ter que ir para um lugar, para uma pessoa determinar a quantidade de exercício para a gente fazer. A mesma coisa da nutricionista. Então, a gente vai para um lugar por quê? Porque hoje a gente não faz exercício para a promoção de saúde. A gente tem que fazer exercício para chegar no marco zero, porque hoje a gente faz negativo de exercício para a quantidade que o nosso corpo precisa para o nosso cérebro ter psicomotricidade e movimento. Então, é se manter em movimento, sentar pouquíssimo, levantar cada uma hora. Hoje a gente acorda de uma noite deitado, levanta, senta e toma café. Levanta, senta para ir no carro para ir trabalhar, ou no computador. Aí levanta, senta para almoçar. A gente não fica sentado de cócoras ou em pé, a gente está sempre sentado, deitado. Então, isso deu um déficit de movimento na nossa saúde que acabou gerando um desequilíbrio gravíssimo do que é o sedentarismo, que existem estudos, muitos estudos, assim, sei lá, 15 mil estudos sobre como o sedentarismo mata 5 vezes mais que fumar. Então, o sedentarismo é uma coisa muito grave. Agora, durante a Covid, né, posso usar esse exemplo, né? Pode, lógico, né? Lógico. Durante a Covid, por exemplo, eu tive Covid, então eu sempre estou percebendo as coisas em mim, mas eu vi nos meus pacientes que existe um estudo muito interessante, né? Quando você passa 21 dias no hospital, pegaram pessoas e botaram 21 dias totalmente paradas, recebendo alimentação, recebendo banho. E essas pessoas perderam 7 anos de vida. Né? Como é perder 7 anos de vida? Aptidão física, né? Que é medida de movimento de tudo. Então, durante 14 dias deitado num Covid, por exemplo, sem se mexer, a maior queixa das pessoas, para mim, dos meus pacientes no pós-Covid é: nossa, parece que eu envelheci 10 anos. Mas você envelheceu mesmo, mas olha, pode recuperar, é só voltar até essa questão do movimento, de se movimentar. Nosso corpo precisa disso, de coordenação motora, de psicomotricidade. Isso faz o nosso cérebro aumentar de tamanho através da neuroplasticidade. O outro pilar é a alimentação, né? E aí é o pilar que é o mais assim, o mais conturbado de se falar. Eu até deixo para meus colegas falarem muito da alimentação, briga de nutrólogo com nutricionista e médico querendo ser médicos na cozinha, mas eu acredito que a alimentação boa é aquela alimentação que é comida de verdade, não importa o que seja. É claro que nós seres humanos, nós somos onívoros, mas nós somos catadores pela nossa história, então nós temos que comer baseado em grãos, em plantas, em legumes, verduras, em fibra, né? Na verdade, o nosso prato tem que ter base e fibra. E hoje nosso prato é baseado em proteína animal. Então, acorda de manhã, come não sei quantos ovos, depois vai comer um bife, depois um frango, um ovo, um leite, um queijo. É como se a gente pegasse um macaco que só come formiga e germezinhos da natureza e botasse ele para comer comida matasse uma vaca e desse para ele ficar comendo. Então, a gente tem que comer. A gente não quer dizer que nada de radical, mas a gente tem que comer arroz, feijão, legumes, verduras, frutas e água. Então, qual é a alimentação boa? É essa. Aí as pessoas, vamos inventar, tem programa de televisão, vamos fazer comidas rebuscadas, mas, na verdade, é você ser bem pré-histórico. Você pega uma maçã, cheira a maçã. Aí, deu vontade, come. Não deu, não come. Então, a gente botou horários regulares de alimentação, mas muitas das vezes a gente senta sem vontade de comer. Né? E mais do que isso, a gente quer solucionar de forma prática. Então, assim, a gente não conseguiu comprar maçã, a gente come uma barrinha cereal de maçã, mas aquilo ali não é uma maçã. E aí o corpo, de novo, o sistema nervoso autônomo não entende que aquilo seja uma maçã. E aí começa a desregular de novo o corpo.
isso é muito comum para quem faz suplementação proteica, né? Com pó, qualquer tipo de pó. Whey protein, hidrolisado, vegano, Nutren, Ensure. É claro que em alguns momentos, né, quando a gente está doente, precisa se restabelecer, essa tecnologia médica ela é muito importante. Mas, se a gente for usar como prevenção, esses pozinhos acabam gerando uma má digestão horrível e aí manda uma mensagem de ataque para o nosso corpo. Então, a gente acaba ficando doente fazendo tudo certo e aí a gente adoece. E aí, essa é a questão do pilar da alimentação, né? O outro pilar é o manejo de estresse. O estresse, ele mata 3 vezes mais que o cigarro, né? Ele é uma porta de entrada, principalmente para doenças autoimunes, mas também para doenças cardiovasculares e câncer, né? Então, por exemplo, a pessoa abre um quadro de câncer de mama, né, do tipo lobular, que é um câncer de mama autoimune. Então, eu já vi pessoas com quadro de estresse que elas começam a ter desequilíbrios e doenças no corpo. As doenças, por exemplo, no tireoidite de Hashimoto, é uma doença na tireoide, mas não é da tireoide, ela é do estresse. Aí a pessoa melhorou da tireoidite de Hashimoto, faz uma desautonomia cardíaca, uma arritmia cardíaca, que é uma doença no coração, mas não é do coração. Aí a pessoa vai e faz uma artrite, uma doença, sei lá, dores articulares, né? Dores nas costas, uma polimialgia reumática, uma artrite reumatoide, 2 doenças autoimunes que dão doença nas articulações, na musculatura, mas não é uma doença do aparelho locomotor, é uma doença do estresse. Então, essas doenças geradas pelo estresse, desencadeadas pelo estresse, são doenças que realmente acometem o sistema nervoso autônomo num nível que o nosso corpo faz uma resposta ao estresse crônico que é extremamente deletéria para o corpo. Então, o manejo do estresse é um pilar muito importante, que as pessoas acham que é coisa de, não, eu não estou maluca, é psicólogo, não preciso disso, eu não estou estressada, estou um pouco ansiosa, mas também no meio da crise, então, geralmente, as pessoas não querem, né, ver o que está acontecendo, acham que esquecem, Mari, que o bem-estar, né, a saúde e o bem-estar físico, mental e social. Então, tem que ter essa parte mental. O estresse é uma coisa muito grave, né? Isso eu falei superficialmente das doenças, mas ele desencadeia uma série de desequilíbrios. Às vezes a gente, assim, e doenças autoimunes são milhares, são mais de 160 doenças autoimunes. Então a pessoa vive sem qualidade e acha que está tudo bem, né? Então é um pilar, e é um dos pilares mais difíceis, mais até que a alimentação, porque precisa muito do paciente ter a diligência do paciente, ele tem que estar querendo fazer isso, né? Mais do que a pessoa, toma um remédio toma um calmante, toma um antidepressivo, né? Toma um não sei o que, um fitoterápico, mas a mente continua com aquele mesmo pensamento. Depois o gerenciamento. Oi, desculpa. Desculpa, você ia terminar, eu achei que tinha terminado, mas não terminou. Nada, a gente ainda tem o gerenciamento do abuso de substâncias tóxicas. Ah, é verdade. Que é a gente vê a questão do álcool, do cigarro, né? Ninguém mais pode fumar, a gente está no século XXI, até fora de moda fumar, mas tem muita gente que fuma. O álcool, que inventaram que o álcool faz bem para o coração, né? Mas, na verdade, não pode ficar tomando. O álcool, ele é um grande desregulador do nosso sistema nervoso autônomo. E o uso de tela, né? De tela o abuso de tela e drogas recreativas e antirremédios. E tem um pilar, Mari, que é o de conexão, né? O amor e suporte social, que é o pilar mais importante, que é da gente viver, né? Ter relações saudáveis, sem serem tóxicas, senso de pertencimento, de acolhimento, trabalhar para um propósito comum, criar uma rede de suporte. Nós somos seres sociais, né? Os animais sociáveis, igual o macaco. A gente precisa se relacionar com pelo menos 150 pessoas, né? De forma contínua, cúmplice, né? E a gente não faz isso. 93% da nossa linguagem é não verbal. Então, esse é um pilar muito importante até do estudo de Harvard. Um dia você fala sobre isso com seus pacientes aí. Muito, muito bom. Assim, eu não tenho paciente, eu tenho cliente.
porque eu não sou, né? Eu sou coach, então eu não tenho paciente. Mas, enfim, tem uma coisa que você tocou que eu acho, assim, fundamental a gente ver muito, uma geração aí sofrendo muito com essa questão do estresse, muito adolescente com ansiedade, e eu queria que você me falasse um pouco dessa coisa com o abuso da tela, porque eu vejo assim, associado a esse abuso da tela, muitas crianças, muitos adolescentes dormindo muito tarde e ficam no celular, e ficam, né, nesses... Né? Então, assim, existe uma relação quanto a isso? Já foi algum estudo quanto a isso? Já existem, olha, são muitos estudos. Tem uma área de neurociência pediátrica. Assim, Mário, o que acontece com as crianças, né, e adolescentes é uma coisa muito, muito grave. É uma continuidade da destruição do corpo humano que a gente vem vivendo na nossa geração X, e agora na Y e agora na Z. A criança, com a questão da tela, né, assim, é tão grave que ela consegue desregular todos os pilares de uma vez só. Ela não se movimenta, né? A tela azul, você vê que meu óculos tem um refletor de luz azul, ela desencadeia uma inflamação crônica na nossa glândula pineal e desregula todo o nosso sistema nervoso autônomo. Então, a gente não sabe o que é dia, o que é noite, o corpo fica realmente... nosso cérebro fica muito embotado, ele não consegue ter esse senso de naturalidade, né, por conta da tela. Então, a criança fica em casa. Então, por exemplo, um estudo que me chocou totalmente, o aumento em 35% nos últimos 15 anos do número de casos de câncer de pâncreas, mieloma múltiplo e câncer de rim em crianças e adolescentes por conta de ficarem dentro de casa sem tomar sol, porque aí não tem vitamina D. O pâncreas tem muitos receptores de vitamina D. Então, às vezes, as crianças ficam doentes e aí, por que a criança está doente? Como uma criança pode adoecer? Por isso, porque está tão longe do que ela é, né? E isso ligado à questão da tela e sem contar que você começou pela coisa que é a coisa que mais rápido a gente pode consertar, que é a hora de dormir, né? A minha enteada tem uma filhinha de 1 ano e meio. Ela mora nos Estados Unidos, ela não mora aqui. E ela é by the book. Ela tem que fazer como tem que fazer. Ela é assim mesmo. Então, ela é tipo um alien no meio de criação das crianças. Porque ela traz a criança para passar um tempo aqui no Brasil, né, final de ano, Natal, e a filha dela dorme de 6 da tarde às 6 da manhã. E as pessoas acham uma coisa assim, fora da realidade. E ela sofre críticas, né? Ela tem dificuldade de se ajustar socialmente, porque, vamos sair para jantar, né? Vai sair para jantar, sai para jantar 10 horas da noite. Eu não tenho condição de sair para jantar 10 horas da noite. Minha filha dorme às 6. Então, assim, e a culpa é muito dos pais, né? Aí os pais, mas o que a gente vai fazer? A gente chega muito tarde do trabalho. Então, essa discussão, assim, a pediatria dentro da medicina do estilo de vida, ela vem com um propósito, né? A gente estudar a pediatria, nós médicos de estilo de vida, de resgatar essa criança e esse adolescente que sofre muito mais do que a gente. Porque a gente teve uma infância natural, a gente correu, andou descalço. As crianças não andam descalço, não conseguem pisar. Meu sobrinho de 10 anos, né, que eu, graças a Deus, consegui fazer ele surfar, eu moro aqui no Rio de Janeiro, ele estava com uma dor no quadril que eu tenho agora com 45 anos, porque ele não consegue pisar direito. Ele não usa os dedos. Nós temos garras nas mãos e nos pés. Então, eu falo, abaixa direito. Ele não consegue abaixar, ele não conseguia pular de um lugar para outro. Então, tem que aprender a pular. A criança não aprende. Imagina, quando a gente era criança, o que a gente fazia? Subia nos lugares, pulava, se machucava. Hoje a criança não tem buraco. Essa é outra questão. E aí, para finalizar esse raciocínio, vem a questão do buraco. Hoje, criança e adolescente não tem buraco. Não existe buraco. Todos os buracos... Porque o que são os nossos buracos? São os nossos desejos de crescimento, de realização, que ajudam o nosso cérebro a crescer. A criança não tem buraco, ela tem tudo. Porque tem tudo dentro da internet. Então, o cérebro dela está preenchido, 100%, de desenho, de jogos, de informação,
de questões relacionais, de presente. Não tem buraco. Para que ela vai fazer alguma coisa? Ela não precisa de nada. Isso vai fazer o quê? Vai simplesmente embotar o cérebro. O cérebro vai parar de se desenvolver, porque ela não tem desejo. Então, além de regular fisicamente todos os pilares, a tela, né, ainda deixa a pessoa doente emocionalmente e socialmente. Então, tem que controlar o tempo de tela até a criança ou adolescente fazer 18 anos, virar um adulto. Porque aí, a partir do adulto, ele tem as escolhas próprias. Ele pode sair disso, mas enquanto for criança, tela não pode. Tela. A gente via televisão, né? Mas a gente não via televisão mais que 10 horas por dia, mais que 8 horas por dia. Não pode, não pode, não pode. Ah, meu filho vai virar um alien. Não, não vai virar, ele vai fazer coisas normais. Ele vai ter um computador, um videogame, mas ele vai fazer outras coisas. Inclusive se relacionar, né? Porque tem essa coisa que o relacionamento é só virtual, né? Eu acho que aí também linkando com outro pilar, relacionar não é só virtual, né? Tem essa coisa do físico, tem essa coisa da troca, não tem? É engraçado que a gente está 1 ano, né, se relacionando virtualmente e reclamando pra caramba. Ah, não é a mesma coisa. Tem paciente mesmo, não é a mesma coisa, eu não quero mais. Eu quero, enquanto não voltarem as reuniões presenciais, né, porque você sabe, na clínica a gente tem o grupo de convivência, né, os cursos todos são presenciais. Não quero, enquanto não for presencial. Mas olha, seu filho está vivendo isso a vida toda. Você não gosta de encontrar virtualmente, mas seu filho vive uma vida social virtual. Cadê os amigos? Por que... Ah, não, porque não dá tempo, né? Não dá tempo da criança, porque ela tem que estudar, depois ela tem que ir para o inglês, para o francês. Né? Tá, aí os esportes. Esporte, para a criança, é a solução para a criança poder se socializar, para ter relação. A criança tem que fazer esporte. Ah, não gosta de esporte. Vai ter que gostar de esporte. Ah, mas ele faz natação. Natação é esporte individual. Não, mas tem um grupo da natação. Então, os pais têm que perceber que eles não gostam de ter vida social, né, virtual, e as crianças estão tendo uma vida virtual. Então, isolamento grave. Isolamento aumenta a chance da pessoa adoecer precocemente em 40%. Doutora, bom, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou tanto desse lado bem assustador, eu quero falar um pouco de propósito. Então, assim, a importância dessa identificação do propósito. Você falou um pouco no começo, mas exatamente no processo dessa construção da saúde e da qualidade de vida. Assim, é engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente cria os nossos sonhos, né? Tudo que a gente quer ser, quando a gente quer... tudo que a gente quer fazer quando a gente crescer. E aí a gente cresce e não faz nada daquilo, né? Os propósitos são todos esquecidos porque a gente entra na normalidade. E sem perceber, a gente vai adoecendo por isso. Então, muito dos pacientes que eu atendo estão todos preenchidos, ninguém tem buraco de nada, eu atendo pessoas que não têm muita renda, mas eu atendo pessoas, na gente, classe média, a maioria. Fala, tá, e o que está faltando para você? Você tem um casamento, você tem uma família, você tem uma casa, tem comida todo dia, você tem o seu trabalho, né? Reclama de tudo, mas simplesmente porque não tem propósito nenhum. A pessoa robotizou. Né? Não tem aquela questão de pular da cama e falar, yes! Graças a Deus eu acordei, o dia tá lindo, tá uma chuva horrível, mas a pessoa que tem propósito, ela, que dia ótimo, ah, mas tá chovendo, não tem problema, qual o problema? A chuva não vai matar, né? E aí, graças a Deus eu vou poder fazer isso, e agora essa semana vai acontecer. Não tem, a pessoa tá lá, aí, né? Porque eu não aguento mais, a minha irmã agora separou do meu cunhado, e aí, tá, e o que você está fazendo, né, para as pessoas? A pessoa se perdeu. Aí eu falo, o que você queria fazer? Por que você resolveu fazer medicina? Por que você resolveu fazer arquitetura? Por que você decidiu, quando você era criança, o que você queria fazer? Então, perdeu simplesmente. As pessoas confundem propósito com objetivo. Meu objetivo é ter saúde e ser feliz. Pô, que legado, hein? Você quer ser lembrada como uma pessoa que teve saúde e foi feliz? Não! Eu também quero ajudar as pessoas a se melhorarem. Tá, quando você vai começar a fazer isso?
Porque a pessoa, quando ela tem um propósito e ela produz, ela contribui, na mesma hora ela é inundada do hormônio do amor, né? Da felicidade, que é a ocitocina, o hormônio do abraço. Isso faz a pessoa viver saudável. Ela trabalhar para um... Aí as pessoas confundem, não, mas eu faço caridade. Gente, caridade não tem a ver doar coisa para a pessoa pobre. Generosidade e caridade é você se doar, né? Por exemplo, eu aceitaria uma pessoa que quisesse fazer a caridade, eu como médica, de me ensinar, por exemplo, economia, números. E médico não sabe nada de número. Então, né, isso ajudaria a pessoa e ajudaria um propósito. Vou ajudar pessoas a trabalharem com número. Você aqui, né, que fez direito, poxa, eu não trabalho mais como advogada, hoje eu virei médico oculto, mas você estudou isso muitos anos. Poxa, se você tem uma fonte para você ganhar dinheiro, por que não utilizar que você não usa para poder doar um tempo da sua vida, 15 minutos por dia, online, 10 sessões de medical coach, né? 8, porque senão fica estressado, 8 sessões, e uma para você fazer um grupo de pessoas que possam mexer com a parte jurídica. Então, esse senso de propósito, você fez direito no momento que você entendeu que aquilo fazia sentido, né? E propósito é aquilo que faz sentido. A gente faz isso. A gente não faz isso. A gente pensa no que faz sentido para a gente e age o oposto. É muito louco. Parece que a gente produz, faz um cenário, né? E a gente está participando de uma peça teatral que não tem nada a ver com aquele cenário que a gente montou, que é a nossa visão de bem-estar. A gente monta a visão de bem-estar e está andando em paralelo, esperando sempre alguma coisa acontecer, né? Tem um filme novo da Disney Plus, é um filme muito triste. Que eu entendi que eles fizeram uma coisa para motivar, mas é muito triste o filme. Que chama Clouds. Clouds? O Clouds é o novo. É a história de um menino que tem uma doença, né? Ah, sim, é uma graça, super bonito. Ah, eu achei o filme assim, mas é triste. Maravilhoso. É um filme triste, mas é bom mostrar essa tristeza, que é a vida real. As pessoas não querem entender, não querem aceitar que a vida pode acabar amanhã. Que a pessoa pega coronavírus, ela entra no hospital, não sai mais, acabou. As pessoas acham que o quê? Olha, fiquei doente, aqui infartei, vou botar 10 stents e que amanhã eu volto para casa e volto para o meu trabalho, porque eu deixei 4 trabalhos para fazer em cima da mesa. Não, não. Não vai acontecer nada disso. A sua vida tem que ter um propósito. As pessoas não conseguem se desvencilhar porque o ser humano ele é assim, ele só acredita no que ele pega. Então, se eu trabalhei e comprei um iPhone, é porque eu consegui. Isso aqui é o resultado do meu esforço. Só que a gente é muito mais do que isso. Nós temos um universo inteiro dentro da gente. E o mais importante é a gente ter o básico, segurança, né? De volta à escala de Maslow, que tem muito a ver com propósito. São as necessidades básicas: comer, dormir, se alimentar e conviver. Então, esse é o propósito. Então, e nunca é tarde para começar, né? Outra coisa, Mari, em relação ao propósito, as pessoas montam os propósitos inalcançáveis, né? Bom, eu vou abrir uma ONG que vai ajudar as criancinhas lá do Nordeste a serem felizes. Cara, por que tu não começa assim, dentro da sua casa? Monta uma ONG para as pessoas da sua casa serem felizes. Estou fazendo um negócio assim, muito megalomaníaco. Assim, não tem uma estrutura básica perdeu realmente o ser humano, o óbvio de ser humano. Ser humano é só se relacionar, é acordar todo dia, olhar no espelho, né? Essa rotina de autocuidado que a gente perdeu também, a gente não sabe o que é bom pra gente. A gente tem vergonha de se olhar, né? Tô olhando meu cabelo, pô, será que eu preciso de um corte do cabelo? Besteira. Ai, não deu tempo de fazer. Não, isso aí não é prioridade. É prioridade, sim. Passar um creme no corpo não é estética, é uma prioridade. Os indianos fazem isso na medicina ayurvédica há 5.000 anos. Eles acordam, passam óleo no cabelo, passam óleo no corpo, eles rezam. Fazem isso há 5.000 anos, porque faz sentido para o sistema nervoso autônomo. Propósito é o primeiro passo para você mudar a sua saúde, da doença para a saúde. É o primeiro passo. Sem propósito, você fica no mesmo lugar. Olha, falando em propósito, eu entrei no consultório da doutora Silvia no dia 23 de dezembro de 2019, que eu vi uma live dela, ela é super, tem live, a gente vai falar do Instagram dela, vamos falar da clínica Take Care, mas
Eu só quero dizer, e ela falou desse negócio de propósito, e eu tinha dito que eu adorava dançar. Você vai voltar a dançar. Ela fala, né? Você já viu do jeitinho dela. Você vai. E eu voltei a dançar na pandemia. Então, assim, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Se você... E, assim, realmente faz tanto mais sentido, né? Então, doutora Silvia, a senhora tem razão, porque a gente fica melhor. Se vou dançar, né, Mari? Vou dançar e a pessoa já fala assim, vou voltar a dançar. Pensa assim, vou virar uma Ana Botafogo, uma Débora Pouco. Não. Assim, tipo, vou dançar e frente ao espelho dançar, gente. TikTok, ó. Pega o TikTok. Agora eu tô nesse negócio de geração TikTok. As pessoas dançando no shopping, gravando TikTok. Uma felicidade. Não é? Isso aí. E aí tem uma outra coisa que é exatamente a importância do apoio, suporte durante o tratamento, né? Especialmente para o estabelecimento desses novos hábitos de saúde, porque o que eu percebo, você falou já dessa coisa do wellness coaching, do health coaching, que os médicos passam por esse treinamento também, dentro da medicina do estilo de vida. E tem sim, essa relação mais horizontalizada tem uma relação de mais apoio, é como se você realmente sentisse que você vai seguir, não é mudar hábito, é difícil, mas você tem o apoio do médico, então eu queria que você falasse exatamente dessa relação que muda. Assim, a gente vem de uma escola muito engessada, né? A medicina, apesar da medicina oriental, que chamam de alternativa, ter 5.000 anos e a nossa ter 600, a gente diz que a gente é medicina tradicional, não é? A gente é medicina convencional, a medicina do quebrou-conserta. Quando o médico, imagina, a gente é chamado de doutor porque o nosso curso é um doutorado, são 6 anos de faculdade, mais 6 anos de residência, com pós-graduação, com não sei o quê. Então, quando a gente se forma, a gente acha que a gente, tipo, pode até fazer dinheiro. A gente é criado com essa cultura dentro da faculdade de medicina. E a gente acha que isso é bom quando a gente tem 24 anos, 25 anos. Quando a gente chega na minha idade, com 35 anos, a gente está cansada de todo mundo, na hora do problema, chamar a gente. E tem uma questão de que o médico tem que ser humanitário e que ele não pode ganhar dinheiro com isso, né? E aí o médico correu para a área da estética e do ortomolecular para poder ganhar o dinheiro, porque o médico, né, nos países de desenvolvimento, nos países socialistas, o médico ganha a mesma coisa que todo mundo. Eu concordo, mas o nível de responsabilidade é mais alto. Então, assim, a gente se cobra e, ao mesmo tempo, a gente é muito preconceituoso. Essa é a verdade. E aí, quando vem até entre os médicos, tem especialidades que acham que são as essenciais, né? E tem outras que até discriminam as outras especialidades. Tipo, para que serve essa especialidade? Para nada. Se eu posso resolver tudo. Então, o médico de clínica geral, ele foi simplesmente abandonado. Porque hoje a pessoa vai no especialista. Minha pressão subiu, vou no cardiologista. Mas você está com problema de coração? Não, estou com problema de pressão. Mas você não pode ir no clínico? A pessoa não entende. E aí, você tirar esse ego, né? De que você está sentado, seu jaleco, no consultório lindo, toda arrumada, e mostrar para o paciente que você pode surfar, que você pode malhar junto com ele, que você pode sentar na mesa e almoçar e conversar, porque você é só um ser humano que estudou e tem as ferramentas que você não vai dar, que você vai vender, porque é o seu material, são ferramentas, igual você ir numa casa de material de construção e pedir de graça todas as ferramentas e material para construir sua casa. Não, você vai comprar. E mesmo assim você vai ficar amigo do dono da casa de material de construção. São coisas muito claras, educacionais. E aí é muito difícil, porque, como eu disse, é uma ressignificação do óbvio, o resgate, até para os médicos que estudam a medicina do estilo de vida. Você sair dessa cadeira e dar a mão para o paciente, não. Aí o paciente vai ver minhas fragilidades. Até quando eu fiz geriatria, imagina, em 2005, né? Eu ia para a praia surfar, as pessoas, nossa, o que seus pacientes vão pensar de você? Que você tem uma tatuagem. Não vão pensar nada, gente. Quem vai pensar? Isso foram muitas barreiras a serem quebradas.
né? E aí, imagina, e aí toda vez que você chega com uma proposta de virar ser humano, de resgatar isso em qualquer especialidade, você é colocado pelo seu grupo de lá de fora. Ok, o ser humano é assim, ele é intolerante e fofoqueiro, a nossa naturalidade é essa. Mas você sentar na frente do paciente, tirar seu egozinho, colocar de lado e mostrar para o paciente que você pode fazer exercício do lado dele, que você pode levar ele para almoçar, que isso é o máximo, né? Porque é uma ideia de que o paciente é que ganha, mas essa ideia também é mentirosa, porque quem ganha é o médico. Então, lá na clínica, né, a Mari sabe, a Mari convive, né, com a minha mãe, convive com o pessoal da clínica todo mundo se mete na vida de todo mundo. Isso tem outra coisa também. Quando você vai ser amiga das pessoas, tem que saber que as pessoas vão virar uma rede de apoio e dentro de uma comunidade todo mundo se mete na vida do outro. Normal, dá um monte de elabora, julga, condena, critica, como se fosse a família. E esse senso de comunidade é uma coisa que é uma marca registrada da minha clínica que está em mim. Isso, para mim, é muito importante. Todo mundo tem que conversar entre si. Todo mundo é ser humano. Isso, para o paciente, esse senso de acolhimento, quando ele entra para a clínica, faz toda a diferença, porque ele sabe que ele vai ter uma rede de apoio. Ele sabe que ele vai poder ser ele, falar o que ele quiser. Que se ele quiser raspar a cabeça, tudo bem. Se ele quiser virar um transexual, tudo bem. Se ele quiser sair da igreja evangélica e ir para o candomblé, tudo bem também. Se ele quiser, tem que ser frozen, let it go, ser livre. Free spirit tem que ser o que é. Porque esse é o primeiro passo para você se curar. É ter a consciência de quem você é. E sabendo quem você é, você conquistar o seu espaço, sendo você dentro da sua rede de apoio. Que aí você não precisa mais mentir. Você simplesmente, olha, eu sou assim, eu posso colaborar dessa forma. Eu me encaixo nesse grupo? Então, assim, eu vou ser saudável. E aí a necessidade de coisas diminui drasticamente. Porque aí a gente vê que a gente não precisa muito de coisas, a gente precisa se relacionar. Aí a nossa vida fica lotada de sentimentos e aí a gente sobra muito tempo para conquistar as coisas materiais. Até porque fica mais fácil, porque nós vamos ter ajuda. É muito mais fácil construir uma casa com várias pessoas trabalhando do que com uma pessoa só. Com ajuda é muito mais fácil, a obra vai muito mais rápido. Uma coisa lógica. E essa questão para o médico transforma a vida do médico. E aí a gente vê esse resultado na criação de uma especialidade que em 2 anos e meio tem 1.000 associados, né? Você vê, o colégio americano tem 15 anos, está chegando a 10.000, 15 anos. E a gente está chegando a 1.000 em 2 anos, sendo que no Brasil ainda é uma área de atuação, não é uma especialidade. Doutora, você falou da clínica e eu acho que é bem importante, agora a hora do jabá mesmo, vamos lá. Não, porque assim, durante a pandemia você gravou várias lives falando sobre a Covid, vários aspectos, inclusive. Está tudo no Instagram, a gente vai deixar no descritivo aqui da nossa entrevista os contatos da doutora Silvia, mas a doutora também oferece, são programas, e eu queria que você falasse desses programas que são oferecidos pela clínica. Vou falar assim, a clínica é a minha realização de vida, meu propósito, né? O meu propósito de vida é realmente construir comunidades com as ferramentas da medicina do estilo de vida e principalmente participar delas, porque o meu trabalho não é muito meu trabalho, é uma diversão para mim. Eu adoro conhecer pessoas, eu amo. Eu acho que quanto mais pessoas diferentes, de mundos diferentes, a gente conviver, mais nosso cérebro cresce, mais a gente aprende. E a clínica ela tem essa característica muito minha, que vem muito da gente conviver e vamos botar a criatividade para funcionar. Outra coisa, Mari, que é muito importante para o propósito acontecer, a gente não montar, como eu falei, aqueles cenários megalomaníacos. Teve uma ideia, põe em prática, não deu certo? Desconstrói. Vai dar trabalho, a gente não quer ter trabalho, mas é legal ter trabalho, a vida é essa, é o caminho, não é o final. E a clínica, como a medicina do estilo de vida é uma medicina educacional,
e aí não dá para você ir só uma vez, né, no consultório, e aí se a gente ficar indo toda vez no médico, ainda mais numa área de atuação que não é o plano de saúde não paga, a especialidade, eu fiquei pensando, não dá para o paciente ficar pagando R$300 por mês, R$500 por mês, dependendo de quanto o médico cobra, que hoje é um valor de mercado, todos os meses. E uma vez só, o paciente olhar para aquele médico e falar, não dá, né? É uma coisa impossível. Às vezes a pessoa fala assim, eu posso ficar um mês aqui no seu programa? Tem um mês? Não, um mês não tem. Um mês você pode ficar aqui de graça, fazendo o que você quiser, porque não, você não vai obter resultados. Você tem que passar por um processo. Então, a gente desenvolveu programas que existe um programa básico que contempla essas informações básicas educacionais, né, que é o programa até que você fez, depois você foi na consulta. E tem um programa de alimentação, tem um programa do manejo de estresse, tem um programa da psicologia positiva, tem um programa que a gente traz toda a medicina tradicional junto com a convencional, um programa de conhecimento do que é ser humano, chamado universo, para você aprender a conhecer o seu universo interior, usando a medicina convencional. É uma loucura. E tem um programa de exercício supervisionado para você aprender a se movimentar. E a clínica, eu tenho esses programas todos, é uma loucura como a minha cabeça mas é super estruturado para o paciente poder desenvolver as suas áreas, os seus pilares, com as suas ferramentas, entendendo o que faz sentido para cada um. E aí, durante a pandemia, foi um aprendizado para todo mundo, a questão do isolamento, né, da perda de esperança, porque começou com o medo. Primeiro começou com medo, depois passou por raiva. Aí depois começou o isolamento, a questão do que as pessoas confundiram isolamento com confinamento, que é diferente. O isolamento são 2 metros de distância com máscara e etiqueta higiene social, né? Aí as pessoas confinaram em casa. Confinamento é uma coisa muito grave, nosso cérebro nem entende como funciona isso. E aí começou a desesperança. E aí eu falei, gente, todo mundo quis a vida inteira parar um tempo para poder se organizar. O tempo está aí, vocês não estão se organizando. Então, a clínica é bem uma grande escola de saúde, né? Teórico-prática. Então, a pessoa vai lá, ela escolhe do cardápio que ela quer fazer e ela vai passar por esse processo. Que seja 3 meses, que sejam 6 meses, que seja 1 ano, que sejam 18 meses. Para um tempo para a pessoa conseguir colocar o seu desequilíbrio, a sua doença em remissão. Pelo menos, não num controle, mas numa rotina de autocuidado. Porque as pessoas confundem controle e rigidez com rotina rotina e disciplina, né? Rotina e disciplina e organização. Porque a vida não tem controle nenhum, ninguém tem controle de nada. As pessoas acham que essa coisa dicotômica que as pessoas inventaram, preto, branco, certo, errado, mal ou bem, não tem nada disso, nem existe isso. Existe dia e noite, ameaça e segurança. Então, você desenvolver uma rotina própria, aprender isso durante os meses que você necessita, até o objetivo, não o propósito, mas o objetivo de você colocar a sua doença em remissão, de você voltar ao seu marco zero, é realmente o grande propósito da minha vida em relação aos meus pacientes e da clínica também. E aí que eu estava falando para você, né, já que é a hora do jabá, do curso, que eu resolvi desenvolver esse curso. Eu senti a necessidade mesmo, durante a pandemia, de construir uma reserva de saúde, porque eu tive um Covid moderado, e se eu não tivesse vindo com um estilo de vida muito bom, né, praticando o que eu falo, que isso é outra coisa do médico do estilo de vida, ele tem que ser. Ele não pode simplesmente falar, sair da cadeira da sabedoria, ele tem que ser a medicina do estilo de vida. Eu percebi que eu fiquei doente e eu não fiquei pior por conta do meu estilo de vida. Porque você pode ter ninguém está livre, não é só do Covid, de pegar uma influenza, uma gastroenterite, né? Vai fazer uma viagem e pega uma malária. Pode acontecer, gente. E a gente precisa ter reserva de saúde. Até se a gente infartar, tiver um AVC, né? Nós somos humanos, nós vamos falhar algumas vezes. Então, construir uma reserva de saúde, igual uma poupança. Na hora do desespero, você tem aquele dinheirinho para usar e até você poder se reorganizar. Então, a clínica é muito disso, né? Da questão de você realmente ressignificar a sua vida. É a prática, né? O teórico-prático da medicina do estilo de vida.
E na clínica a gente tem nutricionista, tem... nutrólogo, tem psicólogo, tem um educador físico, tem uma terapeuta ayurvédica. Agora a gente está desenvolvendo, tem uma endocrinologista, está desenvolvendo um programa só para diabetes tipo 2. E ela também faz gestação, né, diabetes gestacional. Então vai ser um programa também de 3 meses para poder educar as pessoas em relação ao seu diabetes. Né? Porque as pessoas falam de cura de diabetes, cura de diabetes. Na verdade, a gente não fica curado dos nossos genes. A gente só liga ou desliga os genes. É igual um interruptor. Né? Se a gente não está usando mais o quarto, a gente desliga o interruptor. Se a gente ficar, igual, a doença é a mesma coisa. Se a gente, para não ficar doente, é só não ligar o interruptor. E aí as pessoas acham que curar do diabetes não existe. Existe, sim, através da medicina do estilo de vida. E não é cura, é uma remissão da doença. Vai adormecer aquele gene. Né? Não vai simplesmente tirar o gene, porque a gente tem a nossa carga genética para adoecer. Doutora Silvia, eu ficaria horas escutando a senhora falar, porque eu sou completamente apaixonada pelo tema, pela maneira como a senhora fala, super me cativou. Então, obrigada. Muito obrigada. Olha, tem que esperar dar 1 minuto, que eu já disse que nada seu pode terminar no horário, né? Seu grande aprendizado. Ah, é verdade! 9 horas em ponto e você quer encerrar a live. Não vai encerrar a gravação, tem que esperar dar 1 minuto tá para a bom, gente... então tá. Então a gente vai conversando de outra coisa. Esse é o maior aprendizado seu. Gente, eu falei isso com a Mari desde o início. Eu tinha um grupo na turma dela que ela fez, dava o horário de começar, ela estava lá pronta. Eu falei, ai, meu Deus do céu... Todo mundo chegando atrasado, fazendo a bagunça toda, e ela toda certinha. Não pode ser certinha, vamos bagunçar, vamos descabelar, vamos fazer isso. Aí ficou vermelho, mas é isso. Agora 9h01, já podemos encerrar. Então a gente pode encerrar. Então tá bom. Então, olha, obrigada. É maravilhoso, assim, você é um aprendizado para mim, foi maravilhoso, assim. Eu aprendo, eu fico, é uma satisfação, meu ego fica todo inflado mesmo. E eu assim, sempre falo, né? Você sabe, meus pacientes conhecem a sua história, principalmente os pacientes com doença autoimune que eu recebo. Muitos deles, a maioria não consegue chegar onde você chegou, precisa de muita disciplina, não é rigidez, não é controle, é disciplina, que é o que a gente precisa fazer. E você ter encontrado o medical coaching e estar colocando em prática isso, assim, eu acho o máximo. Eu tenho muita admiração. Eu acho também. Gosto muito. Por você. É o meu propósito. Máximo. E vamos divulgar esse propósito. Vamos divulgar todo o seu canal. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo.